Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma live voluntária de cidadania ecológica planetária através da rede Um Só Planeta, 18 veículos diferentes de mídia. E a gente faz essa transmissão pelo Face e pelo Instagram do Um Só Planeta, pelo Instagram do Jornal o Globo e pelo Face do Valor Econômico. O tema de hoje é particularmente estratégico, importante e que toca o meu coração, que é educação ambiental. Como é que a gente pratica isso no dia a dia? Que cuidados, que atenção devemos ter em relação a esse assunto cada vez mais urgente, com toda franqueza, porque se experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, como é que você vai matricular o seu filho numa escola em que ele replica o analfabetismo ambiental? Ele sai da escola sem saber direito o que está acontecendo em relação a aquecimento global, escassez de recursos hídricos, de água doce e limpa, como a gente está enfrentando no Brasil. O que acontece quando você destrói a biodiversidade, a fauna e a flora? Que impactos isso determina sobre a nossa saúde e resiliência também? O que fazer com o lixo? A gente vai continuar transformando o planeta numa lixeira. Se o seu filho está matriculado numa escola e essas questões não foram suficientemente abordadas, me permita, com toda franqueza, dizer: temos aí perda de dinheiro, energia e de recursos não renováveis, porque o tempo não volta. Então, vamos deixar claro aqui. Os parâmetros curriculares do MEC, que definem os temas que todas as escolas públicas ou privadas precisam tratar, precisam abordar impreterivelmente, não é uma opção da escola, ela tem que abordar esse assunto. Dentre os parâmetros curriculares do MEC está meio ambiente. Mas não temos no Brasil a obrigatoriedade de ter uma disciplina de educação ambiental. Essa educação ambiental ela vai ser, esse é o propósito, que ela seja praticada num lugar onde haja orientação ao corpo docente, planejamento da grade curricular, de um projeto pedagógico, onde esses assuntos possam ser minimamente, e o minimamente eu não gosto, mas é o que a gente pressupõe, minimamente abordados em sala de aula e atividades extraclasse. Do contrário, perde-se tempo. O propósito da escola e da educação é formar os cidadãos do futuro. Considerando a gravidade da crise ambiental e como nós somos responsáveis por essa crise, somos nós, os nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo, não preparar essa criança para ser um cidadão protagonista de um novo mundo, mais sustentável, mais ético, mais cuidadoso, onde desenvolvimento não seja confundido com destruição, em que progresso não seja sinônimo de fumaça, é fundamental. Bom, André, mas na escola do meu filho já tem a lembrança que o meio ambiente é importante no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. André, lá na escola, no dia da árvore, todo mundo planta uma mudinha. André, tem o dia do índio, que a gente também se lembra que existem indígenas no Brasil. Desculpa, se a escola do seu filho só se lembra de meio ambiente nas efemérides, nessas datas específicas, essa educação deixa a desejar, nesse quesito. Deixa a desejar. Então, eu estou falando de escolas que, por exemplo, se preocupam em promover atividades que sejam criativas, lúdicas e instrutivas ao mesmo tempo. Eu já visitei mais de uma escola e vi de perto experiências com horta. Crianças pequenininhas, miúdas, desde cedo, aprendendo a plantar, a mexer na terra, a adubar, a regar, a ver a plantinha crescer, retirar as hortaliças. Normalmente são hortaliças utilizadas no bandejão ou processadas na cozinha da escola para virar merenda. Entra no almoço, enfim. E a garotada acompanha todo o ciclo. Plantio, o crescimento, a colheita
o processamento e os restos mortais, que são reutilizados numa composteira. Existem lugares do mundo onde isso é levado muito a sério e que seria uma educação ecológica, ecoliteracy. Como é que você promove dentro da escola essa noção de uma natureza onde tudo é interconectado, interdependente e interage o tempo todo? A experiência da horta permite essa visão sistêmica, que é o nome que se dá. Visão sistêmica, né? Você reaproveita raspas e restos, você reinsere na cadeia tudo aquilo que normalmente, por ignorância, a gente acha que não serve para nada. Outra questão importante é adaptar a escola dentro de um projeto pedagógico para essa aula de sustentabilidade. Então, por exemplo, a minha filha mais nova, que já está na faculdade, mas quando ela estava na escola aqui no Rio de Janeiro, eu achei muito legal porque foi dada para a turma, foi dado um trabalho que eles deveriam realizar um projeto de captação de água de chuva no telhado da escola. Deveriam, portanto, estudar qual o melhor recipiente e a filtragem da água da chuva para múltiplos usos. Isso virou um trabalho valendo nota. E o legado da turma foi deixar para outras turmas que viessem depois água de chuva para lavagem de pisos e janelas, rega de jardim, lavagem da calçada. Não sei se essa escola, para ser franco, chegou a usar. Acho que não, porque aí a escola é grande e a captação da água de chuva foi numa cisterna menor. Mas você pode usar isso no vaso sanitário. E aí você está se apropriando, portanto, de um projeto sustentável, ensinando a garotada o benefício da coleta de água de chuva, e essa garotada leva para casa. Você leva isso para a sua vida, porque é uma atividade que vale nota, um projeto de grupo dentro da escola, mas que resulta numa benfeitoria dentro da escola e resulta num conhecimento que, vamos combinar, a gente está falando do período mais seco que o Brasil está enfrentando nesse ano de 2021. Quem sabe coletar água de chuva vale por dois. Quem aprende o benefício da coleta da água da chuva é um conhecimento que, vamos combinar, não é desprezível, nem periférico. A gente pode falar de outras benfeitorias, como, por exemplo, se a escola esquenta muito nos dias de muita radiação solar e nos meses quentes de verão, o que a gente faz? Pode ter outra atividade. A escola pode ter telhado verde, vegetação, tem ciência para isso. Você pode pintar a telha da escola com tinta reflexiva branca. Isso vira uma atividade escolar. Qual a melhor solução para a gente reduzir calor dentro da escola? Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, aquilo outro. Você está aprendendo fazendo. Ou, se quiser, coloca. É mais caro, aí fica mais restrito. Placa fotovoltaica. Vamos fazer um orçamento, vamos chamar as empresas e tudo isso os alunos junto com o professor. O que significa instalar placas fotovoltaicas? Qual é a relação custo-benefício? O que se ganha aproveitando o sol para gerar energia elétrica? Ou, se quiser, uma outra tecnologia. Não quero gerar energia elétrica, mas quero esquentar a água do banho, coletores solares, na escola. Coleta seletiva se aprende, eu acho que deve se aprender dentro de casa, já já eu falo disso. É educação também. Mas você pode criar um projeto de coleta seletiva. Para mim, isso deveria ser obrigatório, compulsório. Como você, dentro de uma escola, determina rotinas de segregação dos resíduos. Para o lado de cá vem o lixo seco. Papel, papelão, vidro, plásticos e metal. Do lado de cá, o lixo orgânico. E eu vou dar destinação inteligente para tudo isso. Isso é projeto pedagógico. Isso é cidadão do terceiro milênio. Isso significa não chamar de lixo o que não merece ser chamado assim, porque tem utilidade e serventia. Isso é educação ambiental e com impactos econômicos. A escola pode ter, dependendo do tamanho, até alguma receita com a venda dos recicláveis. Simples assim. Ninguém está inventando a roda. A gente não está falando de grandes transformações, a gente está falando de educar as crianças para um mundo
onde a gente deve fazer muita coisa diferente do que tem feito até agora. Essa crise ambiental tem a nossa digital e o nosso DNA, a gente precisa fazer diferente. Uma outra dica que eu acho bem interessante é quando a gente usa a escola como um ambiente onde a garotada aprende. Isso não acho que seja um aprendizado desimportante, pelo contrário, a mapear o território. Aonde fica a sua escola? Bom, a minha escola fica no bairro tal. E o que é esse bairro? Do ponto de vista assim, você conhece esse bairro? Quantas pessoas moram aqui? Quais são os grandes problemas do nosso bairro? É buraco no asfalto? É falta de iluminação? É o mato que cresce? É muito bicho? Animais abandonados que ficam zanzando por aí? Coitado dos animais, precisamos dar acolhimento, mas eles também podem transmitir doenças, zoonoses, precisamos pensar nisso, o que fazer. Existem rios passando próximo da escola? Rios subterrâneos ou não? Como é que a comunidade lida com lixo, com transporte, com a topografia? Tem uma ribanceira, tem uma encosta, essa encosta é um terreno baldio, ela está vegetada, não está? A escola mapear o território, fazer alguma pesquisa identificando disposições dos moradores sobre eventuais intervenções positivas nesse lugar, em regime de mutirão, ou denunciando e pedindo à prefeitura que faça intervenções a partir dos diagnósticos que a escola possa produzir. Então, veja, isso é educação ambiental. A minha escola não está desconectada do território. E no território onde a escola está inserida, ela pode interceder, ela pode impactar positivamente o território através de atividades pedagógicas que vão valer nota. Quer dizer, o professor pode determinar trabalhos que ajudem a escola a se inserir na comunidade, devolvendo soluções. A escola produzindo soluções sustentáveis. Tem vários assuntos que a gente poderia aqui falar. Essa adaptação da escola compreenderia também bicicletário, compreenderia também a valorização de jardins ou plantio de árvores, carona solidária, né? Os pais, você vai ter lá, dependendo da escola, carona solidária significa um dos pais tem automóvel e pode dar carona para os filhos de outros pais que morem próximo da escola. Vão de bicicleta, é seguro? Poxa, a gente precisa ter uma ciclovia aqui bem demarcada, é uma questão que ajudaria a escola. A escola organizar essa demanda junto ao poder municipal. Vocês entendem o que eu digo? A escola, ela não é passiva, ela é ativa. Ela deve mobilizar a comunidade. Isso tudo é aula de educação ambiental. Agora, antes de passar para as perguntas de vocês, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos entender que a parte mais nobre da educação, os pedagogos é que dizem isso, começa dentro de casa. Porque a criança, ela vai se espelhar no exemplo, na atitude dos pais. A escola pode até ensinar alguma coisa diferente. Se os pais vão numa outra direção, há um problema aí, um ruído na educação. A Cláudia Costin, que é uma importante educadora do Brasil, já foi secretária municipal de educação aqui no Rio, é muito conceituada. Certa vez me disse, eu ouvi dela isso: André, nas escolas públicas do Rio de Janeiro, nós oferecemos instrução aos professores para ensinarem a garotada a não jogar lixo no chão e, se possível, fazerem coleta seletiva. E aí ela disse, por experiência, a gente descobriu que os pais, imaginar a situação, a família no fim de semana está passeando, o pai pega uma embalagem de sorvete, uma latinha de refrigerante, joga no chão. Aí o filho que aprendeu na escola que isso é errado, adverte o pai. Pai, tá errado, não é para fazer isso.
Se o pai responde de uma forma insensível, mal educada, dizendo assim: se mete com a minha vida não, meu filho. Estou dando emprego para varredor de rua, estou dando emprego para gari, que é uma estupidez. Porque o dinheiro que você acha que está movimentando de maneira inteligente a economia. Não, eu estou jogando lixo no chão para alguém que precisa do emprego de gari, varrer. É uma estupidez que se diz por aí isso. Esse dinheiro deixa de ir para onde? Deixa de ir para creche, deixa de ir para escola, deixa de ir para hospital. País desenvolvido não precisa ter tanto varredor de rua, porque emprega com inteligência seu recurso na direção que é mais importante. Certo? Bom, então o pai que jogou o lixo no chão e adverte o filho dizendo: se mete com a minha vida não, filho. Você faz o teu, eu faço o meu. Não gosto que você repreenda seu pai. É falta de respeito. Olha a autoridade. Por aí acontece isso. A Cláudia Costin diz: quando vem um mau exemplo desse, a criança se bandeia, né, pro lado do pai. Porque ela não quer confusão, ela não quer estresse. Então vejam, a boa educação começa dentro de casa com exemplos, mais do que palavras. É muito importante que os pais reforcem esse conteúdo pedagógico dentro de casa. Façam a diferença nesse sentido. Bom, eu já falei demais, poderia falar mais, mas o nosso tempo aqui é meia horinha. Eu falo um tempo, depois eu abro aqui para as perguntas ou comentários de vocês, tá bom? A Natália Greco, Greco com 2 6, diz assim: sou professor e fiz isso na minha escola. Só faltou dizer o que ela fez, porque a gente falou tanta coisa aqui, mas eu estou registrando, Natália, que você fez alguma coisa, porque o que a gente mais precisa é de professor que arregaça a manga. Ah, André, mas o salário, a gente tem várias matrículas para ganhar o dinheirinho suado do final do mês, eu trabalho em mais de uma escola, várias turmas, não me sobra muito tempo, etc. Eu entendo tudo isso e respeito demais. Sou filho de pai, mãe e professor, e sou professor também, universitário. Agora, acho que até para ter uma relação de prazer o professor com o que ele ensina, é importante ele vibrar e ele fazer o que ele acredita, praticar o que ele acredita. Então, quando a Natália diz aqui: sou professor e fiz isso na minha escola, parabéns, Natália. A Pati, com Y, Melo, diz assim: concordo com você sobre educação ecológica. Pode discordar também, tá, gente? Mas a Pati está dizendo: concordo com você. Então, Pati, vamos reforçar aqui. Educação começa dentro de casa, desde pequenininho. Essa criança tem que ver os pais sinalizando rumo e perspectiva através da pedagogia do exemplo. A pedagogia mais eficiente que existe é a do exemplo. Você demonstra o que é certo e o que não é certo. E isso fica marcado, entranhado. A garotada cresce sabendo. E a escola haverá de reforçar, penso eu, essa situação. Cecília Furtado diz assim: a consciência ambiental estimulará desde criança, transcende o ecológico e forma a personalidade do cidadão enquanto adulto. Isso faz parte de um senso coletivo, algo que anda muito em falta. Mas, Cecília, a gente está aqui para fazer acontecer. Fazer acontecer. Eu levo para a disciplina que eu leciono na PUC o exercício da coleta seletiva. Os alunos que não fazem, eu digo assim: façam. Ah, mas lá em casa meu pai não gosta muito disso. Eu falei, aí eu costumo dizer, se houver esse tipo de situação, deixa teu pai falar comigo. Eu estou pedindo um exercício de 1 semana para você separar o lixo seco, que não merece ser chamado de lixo, que são os recicláveis, numa caixa de papelão ou num saco de 100 litros, transparente, dentro de casa. Deixa na cozinha, na área de serviço, uma área que não incomode tanto. E me diz depois como é que foi. É a gente ali, ó, dizendo: faça. Ah, mas eu não... faça. Ah, mas eu moro num lugar apertadinho. Sua cozinha não é mais apertadinha que a minha, eu mando foto. Olha a minha cozinha como é que é. Então a gente, olha, quando a gente quer, as coisas acontecem, tá? Tiago de Jesus, Tiago com Y, diz assim: André, em tempos de crise, qual o peso na sociedade? Teria uma educação pública que ensinasse as crianças a plantarem a própria comida, fazer compostagem, etc. Tiago, a boa notícia é que essas escolas existem. Agora, não são a maioria dos estabelecimentos. A gente está aqui para virar esse jogo
Eu estou aqui voluntariamente nessa segunda-feira, acompanhado aqui da Sabrina. A gente está aqui para tentar fomentar ideias que germinem na direção das atitudes. Seja você a mudança que você deseja para o mundo, disse Mahatma Gandhi. Então o Tiago pergunta qual seria o peso, né, na sociedade. Seria algo fabuloso. Os lugares do mundo onde isso acontece são, nesse aspecto, bem diferentes do Brasil. Você tem uma consciência emergente, você tem uma garotada que você não precisa explicar muito as coisas, elas já compreendem, já entendem. A gente elimina etapas, chega mais rápido no objetivo. Francitone Gomes. As escolas deveriam ter disciplina de educação ambiental, porque isso é fundamental. Por que a educação brasileira ainda não tem uma disciplina assim? Essa eu vou ficar te devendo. Essa discussão já teve lugar no Brasil. Especulou-se sobre a possibilidade de ter formalmente uma disciplina chamada educação ambiental, e isso não vingou. Há defensores dessa tese, há opositores. Eu estou aqui sendo muito pragmático. Acho que, com ou sem uma disciplina de educação ambiental, é perfeitamente possível promover a educação ambiental em escolas públicas e privadas. É minha opinião. Realidade roubada. André, como nós, cidadãos, podemos colaborar para que as escolas tenham educação ambiental em sua grade curricular? Olha, os pais de alunos têm voz e vez. Podem e devem pressionar. Uma vez a minha mulher, indignada com o fato de que a garotada onde estavam matriculadas as duas meninas lá de casa, que agora já são duas moças, ia ter uma visita guiada numa fábrica de refrigerante. Aí a minha mulher achou essa ideia ruim, achou que a fábrica de refrigerante estava fidelizando o cliente e disse que deveria ter visita guiada em aterro de lixo, em estação de tratamento de água, em estação de tratamento de esgoto, que era algo muito mais interessante do que ir numa fábrica de refrigerante. Ela se juntou com outros pais e fez um movimento, a visita foi cancelada. Então a gente pode se mobilizar sempre. E pais de alunos têm voz e vez. Tem reunião com os pais, tem interlocução com a direção da escola, tem poder. Márcia Bertolini diz que fez um projeto de coleta seletiva com as crianças da instituição que ela trabalha, nesse período da pandemia. Olha que legal. Bacana, Márcia. Durante a pandemia, organizar coleta seletiva, em segurança. Bacana. Luciane Moreira, como estimular a escola dos filhos a trabalhar com esse tema quando ela é pequena e humilde, sem qualquer espaço para a área verde? Não precisa ter espaço para a área verde para trabalhar esse tema. Tudo que eu falei aqui, em certa medida, pode ser ajustado de acordo com o tamanho da escola e com a disponibilidade da turma em realizar essas tarefas. Eu não acho que a gente deva vincular educação ambiental apenas a escolas grandes, espaçosas e com alunos filhos de famílias abastadas. Né? Eu não acho isso. Nós temos no Brasil bons exemplos. E nós temos em comunidades de baixa renda bons exemplos. Penso que o ponto de partida deveria ser do corpo docente, da direção da escola e alguns pais de alunos sinceramente mobilizados para isso. Diante do horror dos filhos passarem 10, 12 anos numa escola, sei lá, e saírem analfabetos ambientais. Isso é o horror. Isso é o que não deveria acontecer. A escola tem que ser o lugar que prepara, é a plataforma de lançamento das novas gerações de humanos que vão crescer, espero eu, com mais consciência, com mais sabedoria, entendendo o alcance dos seus atos e omissões. É disso que estamos falando. Qual é o papel da educação no mundo de hoje? Não dá para replicar analfabetismo ambiental. Né? Ademadrid é como assina, tudo junto. As prefeituras deveriam dar árvores para os alunos plantarem.
Sim, e isso está disponibilizado. A maioria absoluta das cidades brasileiras, ou a prefeitura, ou alguma empresa que se solidarize, compadeça desse movimento, ou organizações não governamentais. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, veja você, a SEDAI tem o maior mudário do estado do Rio. A maior quantidade de mudas. E são doadas as mudas de graça. Tem organizações como a SOS Mata Atlântica, doam mudas. Muda não é o problema. Sinceramente, o problema não é doar muda, não. Muda é fácil de encontrar. Quem procura, acha. O problema é você ter o planejamento. Onde vou plantar, para a árvore não ser problema, tem que ter autorização da prefeitura, tem que fazer a manutenção da mudinha para ela crescer. Isso, de preferência, dentro de um contexto de arborização urbana. Aí é que está a coisa. Não é ficar, mas não tem muda para plantar. É melhor até não ter muda onde não há planejamento. É a minha opinião. Né? Bruna Serra, André, mais do que educação ambiental, é a integração da criança com a natureza, se sentirem parte um do outro. Sim, isso é educação ambiental. Né, Bruna? Como é que a gente faz a criança perceber que é falsa a tese de que nós estamos aqui e o meio ambiente está lá? Como é que você faz a criança perceber que o meio ambiente começa no meio da gente? Educação. Sempre educação. A experiência sensorial de que a natureza e você são interdependentes. Eu não vou ter saúde, longevidade, alegria, paz num mundo que não tem água doce e limpa, não tem solo fértil, não tem ar respirável. É uma questão de sobrevivência. Então, tudo isso passa, penso eu, viu, Bruna, pela educação. Pela educação. Opa, olha só. Emerson Felipe, aqui em Carpina, Pernambuco, temos um projeto de reciclagem de lixo eletrônico na escola. Que legal, já conseguimos retirar do lixo comum cerca de 50 toneladas de lixo eletrônico em 10 anos. E já tem 10 anos o projeto, hein? Parabéns, Emerson, que legal. Lixo eletrônico é um lixo problemático, porque é basicamente eletroeletrônicos que você joga fora. Esse meu smartphone, por exemplo, se eu descartar no lixo doméstico, jogar por aí, eu não vou fazer isso, óbvio. A bateria, que tem metal pesado, ela se degrada. Esse metal pesado contamina o solo, alcança lençol freático, água subterrânea, é encrenca. Então, separar o lixo eletrônico para fazer o garimpo do que tem valor é espetacular. E se isso vira projeto pedagógico, é 10. Ou em tempo de Olimpíada, é ouro. É medalha de ouro. Aliás, ouro, níquel, chumbo, platina, tá tudo lá. Aqui, ó. Só que em partículas pequenininhas. Níquel. Tá aqui. Quando você faz a coleta do lixo eletrônico, se isso ocorre em escala, você tem um recurso, viu? Tem um recurso aí. Gabriela Abdala. Deveria fazer parte do currículo de Geografia e Ciências. Crianças aprendem o que fazer entendendo o porquê. Olha, Gabriela, a sua pergunta foi a última aqui e eu assino embaixo. Né? A gente precisa aprender fazendo, a gente precisa aprender compreendendo. Chega de decoreba. Chega de ficar... sabe aquela história de você ficar... Tá estudando, filho? Tô. Aí você... Parece um papagaio. Aí você fala assim, peraí, você está aprendendo o quê, filho? Eu estou aprendendo a decorar. É esse o projeto pedagógico que você acha que seu filho merece? Essa educação que seu filho merece? Decorar? No futuro, esse adulto do futuro, ele vai entender que para subir na vida ele precisa decorar? Eu não penso assim. E graças a Deus, existe um grupo cada vez mais numeroso de pessoas dentro e fora da educação que rejeitam esse modelo educacional. Menos decoreba, mais compreensão. Sabe? Menos fardo. Sabe aquela coisa? Vou para a escola, ai que coisa chata, que dia pesado. E mais aventura do conhecimento, mais prazer em aprender. Isso muda o mundo a partir da nossa mudança como ser humano.
A gente percebe o que precisa fazer e por quê. Pronto, você vira alguém que, de forma muito consistente, vai irradiar novas ideias e novas atitudes. Agradeço, portanto, mais um papo voluntário aqui na numerosa rede de parceiros, 18 veículos de mídia, jornais, revistas, rádios, TV aberta, TV fechada. Estamos todo mundo junto aqui. Um só planeta participou hoje da transmissão. O Globo, o Instagram do Globo, o Facebook do Valor e o Face e o Insta do Um Só Planeta. Eu desejo a vocês uma semana de muita luz. Vem uma friaca por aí, proteja-se, use máscara. A pandemia não se resolveu, a variante Delta está por aí e não há nada mais urgente, precioso e sagrado do que a vida. Fiquem com Deus, até segunda que vem.